Tem como Deus? Ninguém. Eu sou o irmão Emanuel Maria, do Instituto Hesed, e a gente se encontra para mais uma formação da nossa Quaresma de São Miguel. Hoje a gente vai falar de um perigo oculto que cada um de nós enfrenta no nosso dia a dia. A gente tem que abrir os nossos olhos, prestar atenção que a formação de hoje é decisiva para a sua vida espiritual, para a sua graça chegar, para você ser liberto do mal com o auxílio dos anjos de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu pego aqui a minha vela para poder acender. Você acende a sua também, para a gente rezar juntos mais um dia da nossa Quaresma de São Miguel. Olha só, rezemos aí então ao Espírito Santo. Já estava me esquecendo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora sim, a gente começa falando do perigo de hoje. E deixa eu falar com vocês. Hoje em dia, muitas casas, muitas famílias estão adotando o pet, não é? Ter um animalzinho de estimação, sobretudo cachorrinhos, mas também gatos, às vezes até outro pet, não é? Tem algum problema nisso? Nenhum problema. Só que o problema não é ter um animal de estimação, mas o problema é ter um pecado de estimação. Você está rindo, mas às vezes o pecado de estimação leva a outras coisas. Você já pensou que uma gota de água não tem problema nenhum se cai, por exemplo, no nosso rosto, se cai, pode ter algum problema, por exemplo, se uma mulher fez uma maquiagem fantástica, né, e caiu umas 4 gotas de água, pode borrar, mas a princípio não tem problema nenhum. Mas se a gente junta muitas gotas de água, elas podem fazer um lago, e aí sim muita água junta. Um pecado venial, um pecado daqueles pequeninos, um pecado que praticamente não aparece no nosso dia a dia. Se a gente junta um pecado atrás do outro pecado, isso faz um montão de pecado e predispõe a alma ao pecado mortal. Olha só que impressionante. Assim dizem os santos quando ensinam isso. Santo Afonso Maria de Ligório, São Francisco de Sales nas suas obras na Filoteia, não é? São João da Cruz fala na subida do Monte Carmelo como nós devemos ter cuidado com os pecados veniais. Olha o que diz aqui o Catecismo da Igreja Católica. Ele diz aqui no número 1863, o pecado venial enfraquece a caridade. E o pecado venial deliberado, ou seja, aquele que eu cometo sabendo que é pecado, mas eu penso, não faz mal não, e vou cometendo um atrás do outro. Olha o que ele diz, né? O pecado venial deliberado que fica sem arrependimento dispõe-nos pouco a pouco a cometer o pecado mortal. E aí a gente não pode considerar esses pecados como insignificantes. A gente tem que prestar atenção. E esses pecados veniais, eu convido você hoje nessa formação e depois, quando a gente acabar, você parar um instantinho e pensar: quais são os pecados veniais que eu tenho cometido com mais frequência? Pode ser que eles revelem uma causa comum e aquilo que os autores espirituais chamam de defeito dominante. O defeito dominante é como se fosse um ponto fraco da nossa alma. Até que a gente trabalhe ele e mude esse ponto fraco, é um ponto fraco e lá é o lugar onde os pecados se manifestam mais. Normalmente, na tradição da igreja, a gente reconhece isso como 7 vícios capitais, ou, se a gente pode dizer, são os pontos fracos da nossa alma, onde os pecados vão se aninhando. Gula, inveja, preguiça, impureza, luxúria, não é? Avareza, o apego pelo dinheiro, o orgulho, todos esses são vícios capitais que podem prejudicar a nossa alma. E uma vez, eu partilho com vocês, há muitos anos atrás, não é? Mais de 15 anos atrás, eu partilhava com um jovem, com certa frequência, não é?
eu o acompanhava espiritualmente e ele sempre pedindo orações, a gente conversava muito, porque ele lutava muito para vencer a impureza, não é? E entre as nossas conversas eu via que ele estava sempre com alguma coisinha para comer. Era sempre um chocolate, era sempre um salgadinho, era sempre isso, aquilo. E a gente percebemos juntos, né, na partilha, que ele tinha essa fraqueza do pecado da gula. E ele lutava, claro, para viver a castidade, mas muitas vezes caía em pecados contra a castidade. E eu falei com ele, vamos fazer um exercício? Quem sabe você, junto comigo, não percebe que o problema talvez esteja na raiz da gula e que uma boa determinação para vencer a gula vai te ajudar em todas as áreas da sua vida. Você topa o desafio? Eu falei com ele, ele disse, topo. E aí o que ele começou a fazer? Ele começou uma campanha sem trégua para vencer o pecado da gula, que é um pecado, a princípio, inicialmente venial, não é? Mas que depois pode até gerar um pecado mortal, mas no caso dele não era. Só que ele era daqueles que sempre quando passava no terminal de ônibus tinha que dar uma passadinha na lanchonete para comer o salgado do terminal. Sempre tinha um chocolatinho na mochila para uma hora que precisasse, puxava aquele chocolate. Gostava muito de refrigerantes e tudo. Tem pecado nisso? Se a pessoa tem a gula e não consegue ficar sem aquilo, é um pecado sim. E ele começou sem trégua, começou a fazer jejum como Nossa Senhora pede às quartas e sextas-feiras, como os primeiros cristãos faziam, está lá no livro da Didaquê, e começou a fazer esse jejum forte, e começou a fazer a penitência e renunciar a si mesmo. Resultado, primeiro, conseguiu vencer os pecados da gula. Depois, olha, não é mágica, é a graça de Deus agindo. Ele não caiu mais em pecados contra a castidade, porque a raiz dos pecados de impureza estava lá, na gula que ele não tinha refreado. Entendeu como é que a gente precisa fazer? Eu coloquei aqui no livro uma história, e é um pouquinho longa, não dá para eu contar aqui nos nossos 12 minutinhos do vídeo, mas depois você confere, é uma história onde São João Bosco, Dom Bosco fala de como os jovens estavam sendo presos por pequenos fios. Estavam sendo presos por pequenos fios, é um sonho que ele teve, não é? E esses jovens eram levados para o inferno por causa de pequenos fios como o respeito humano, como a impureza, como a gula, como, sobretudo, a soberba. E esses fios, o Dom Bosco procurando onde é que estavam a origem desses fios, encontrou que lá atrás daqueles fios, escondido numa gruta, tinha um monstro muito feio. Um monstro muito feio que tinha amarrado esses fios na sua mão, e quando o jovem era laçado, ele começava a puxar esses jovens que se rumavam para o inferno. E aí o São João Bosco perguntou, mas como é que eu posso fazer? Como é que esses jovens podem se livrar? Daí ele viu duas facas. Essa faca era impressionante. Uma era a oração silenciosa, a outra era a leitura espiritual. Se a gente pega para o mundo de hoje, não somente a leitura espiritual, não é? Mas vê um vídeo de formação, um vídeo de oração, e a oração silenciosa hoje pode ser um momento de oração que se faz em alguma live de oração, em algum momento de oração que se faz talvez num grupo de oração, num momento comunitário, não é? E aí esses fios eram cortados. Só que ele viu também duas espadas. E essas duas espadas eram os dois principais auxílios que alguém tem para vencer esses pecados veniais deliberados, esses fios que prendem cada um, que eram a devoção à Virgem Maria e a comunhão frequente em estado de graça. Não existe nada como a comunhão frequente. Não existe nada como a devoção à Nossa Senhora fazer a gente romper com os pecados. Duas facas, você viu qual eram as duas facas. Falei agora das duas espadas, não é? Mas além dessas duas facas e das duas espadas, Dom Bosco viu um martelo. Adivinha qual é o martelo? A confissão. Tem gente que adia a confissão para fazer uma vez só ao ano, quando chega aquela quaresma, aí chega aquele mutirão de confissão na minha paróquia, aí eu vou me confessar, e depois passa o ano inteiro. Você já imaginou se você tomasse banho só uma vez ao dia? Ou, irmão, eu tomo banho uma vez ao dia, aqui no meu estado está frio, mas aqui no Nordeste talvez precise de mais banhos, não é? Mas e se você tomasse banho uma vez por semana?
Ia ficar ruim a situação. E por que você se confessa só quando tem um pecado mortal ou só uma vez ao ano? Busque se confessar com frequência, não é? Ou muitas pessoas recomendam, não é, de confissão pelo menos uma vez por mês. Fazer uma confissão, ainda que você não tenha nenhum pecado mortal, os pecados veniais vão se acumulando na nossa alma e a gente não quer saber disso. Nessa caminhada para vencer o nosso pior inimigo, que é a nossa carne, a gente precisa abrir o olho e prestar atenção nesses pecados veniais deliberados para que a gente não cometa eles. Combinado? Vamos rezar a oração do dia de hoje. Está um pouquinho à frente aqui na página 255. Senhor, muitas vezes tenho ignorado os pecados veniais presentes em minha alma. Tenho feito confissões sem o arrependimento devido, porque não tinha senão faltas leves para acusar. Vos peço de todo o coração que inflameis a minha alma com a mesma caridade do arcanjo São Miguel. Dai-me um grande horror ao pecado e uma consciência mais delicada para reconhecer e corrigir as minhas faltas. Amém. Agora vamos rezar as orações da Quaresma de São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Ladainha de São Miguel. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois o único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Oremos. Amém. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém.
Consagração a São Miguel Arcanjo. Gloriosíssimo príncipe das hierarquias angélicas, valente arauto do Deus Altíssimo, zeloso campeão da glória do Senhor, terror dos anjos rebeldes, amor e delícia dos anjos fiéis, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando pertencer ao número dos vossos devotos e servos, hoje me ofereço a vós, dou-me e consagro-me a vós, coloco a minha pessoa, a minha família e os meus bens sob a vossa potentíssima proteção. É muito pouca coisa a oferta que vos faço, sendo eu miserável pecador, mas não duvido que vós querereis aumentar o fervor no meu coração e proteger aquele que a vós recorre. Recordai aquele que hoje se coloca sob o vosso patrocínio, e de hoje em diante protegei-me. Assisti-me em todas as dificuldades da minha existência terrena. Alcançai-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar de todo o coração, meu Deus, o meu doce Salvador Jesus, e a minha doce Mãe Maria, e impetrar-me os auxílios necessários para obter a coroa da glória. Defendei a minha alma contra todos os seus inimigos, e quando chegar a hora de deixar este mundo, vinde então, Príncipe gloriosíssimo, assistir-me na luta final, e que o vosso gládio potente afaste para longe, para os abismos da morte e do inferno, o anjo apóstata e soberbo, que derrotastes em combate no céu. Amém. Você já está entendendo que essa semana está te preparando para fazer uma boa confissão e viver a festa de São Miguel completamente novo, não é? Então, nos próximos dias, a gente vai trabalhar um pouco mais sobre esse assunto. Prepara o coração tranquilamente, que Deus vai te ajudar a começar a vida nova, com o coração cheio de Deus para derrotar esse pior inimigo. Combinado? Deus te abençoe, então. Nossa Senhora Rainha da Paz te proteja neste dia tão especial. E a gente se encontra nos próximos vídeos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.